Então, a nossa primeira pergunta da atividade de hoje é bem simples. Ela tem algumas definições aqui na primeira coluna e o conceito delas aqui na segunda. E aí eu peço para vocês relacionarem uma coluna com a outra. Então vamos lá. O primeiro. Ser vivo formado por várias células. Qual o nome que a gente dá a ele? Multicelular? Multicelular. Exatamente. Então aqui, número 1. Dois. Conjunto de tecidos que interagem entre si. Órgão? Exatamente. A gente tem, quando a gente fala de junto aos tecidos que estão trabalhando juntos, a gente vai ter então a formação de um órgão. Então aqui, ó, número 2. Conjunto de órgãos que atuam juntos. Sistema? Exatamente. Sistema. Três. Conjuntos de células que executam as mesmas funções. Não é 4, não? É o 4, isso mesmo, 4. Conjuntos de células que executam as mesmas funções. Tecido? Multicelular? Ah, tecido? Não, tecido. Nesse caso aqui é tecido. E agora, ser vivo formado por uma única célula. Unicelular. Unicelular. E agora, unidade básica estrutural do ser vivo. Célula. Célula. Pergunta, gente. Foi tranquilo fazer essa parte aqui? Tá tudo. Tá? Sim. Nada muito complicado não, né? Não. Pronto. Então vamos lá para 2. Quais os dois tipos de tecidos que formam a pele? Eu botei tecido epitelial e tecido conjuntivo. Ok. Epitelial e conjuntivo. Ótimo. Então a gente tem até aqui na figura, né? Deixa eu mostrar. Aqui. Isso aqui são o tecido da pele. Isso aqui, como seria a gente vendo no microscópio, né? A letrinha, a figura da letra A. E aqui na B seria um desenho representando o que a gente está vendo no microscópio. Então a gente tem essa primeira camada, que é a epiderme, formada por tecido epitelial, e a segunda camada, que é a derme, formada por tecido conjuntivo. Então, os dois tecidos que formam a pele são tecido epitelial e tecido conjuntivo. Tranquilo, né? Então, vamos para a terceira pergunta. Se tiver alguém atrasado, me avisem, tá? Quais os tipos de tecido que formam o coração? Eu botei o epitelial, o conjuntivo e o muscular. Exatamente. Então, olha só. Também. Olhar aqui para o coração de novo. A gente tem como se fosse 3 camadas, né? A camada de fora, a camada de dentro e a camada de fora de novo. Como se fosse um sanduíche, né? Tem epitelial e conjuntivo aqui e no meio
a gente vai ter muscular. Então, são 3 tecidos que a gente vê aqui no coração: epitelial, conjuntivo e o muscular. Tranquilo? Sim. Ótimo. Tecido epitelial, conjuntivo e muscular. Posso ir para 4? Pode. Por que a pele e o coração são considerados órgãos? Foi o que vocês responderam. Professora, eu respondi, só que eu não sei se está certo. Botei, Ok. porque são formados por células. Botou? O Eu que não é que sei se está formam certo. os órgãos? É um conjunto de quê? Tecido. Tecidos. Mas são tecidos Olha que iguais tecido. ou são tecidos diferentes? Iguais, não? Vamos olhar para o coração. O coração é um órgão, certo? Uhum. Ele só tem tecido igual? Não. Ele tem Não, quantos tecidos? Não. 3. E são tecidos diferentes, 3. não Uhum. é? Então, Uhum. Muito o que é que diferente. define um órgão, gente? Vamos mostrar aqui, ó. Conjuntos de células que executam a mesma função. Tecidos que interagem dessa forma constituem um órgão. De que forma? Vamos ver no texto. Ó, tipos de tecidos que atuam em conjunto na realização de funções. Então, deixa eu só resumir para vocês aqui embaixo, para não ficar confuso. Por que é que a pele e o coração são considerados órgãos? Porque eles, tá? No caso, eles aqui são quem? A pele e o coração. São formados, Bom dia, professora. bom dia, por diferentes tipos de tecidos que atuam juntos. A pele e o coração são formados por vários tipos de tecidos diferentes. E esses tecidos eles atuam juntos para formar aquele órgão. Então, por exemplo, eu poderia pegar deixa eu ver aqui. Só a parte da epiderme, por exemplo. Só a primeira camadinha da pele. Se eu pego só a primeira camadinha da pele, eu não estou pegando a pele completa. Então, aquilo ali, só a epiderme, não é um órgão. Um órgão seria o quê? Todos os tecidos juntos. Estão compreendendo? Uhum. Quando a gente vai falar de órgão, a gente não está falando de células. A gente está falando já de tecido. O tecido é formado por células. Ok. Mas a gente tem que buscar uma estrutura maior nesse caso. Tá? Quando eu falando de órgão, a gente está falando de um conjunto de tecidos. Tá. Posso ir para 5? Pode. Cite exemplos de células que estão presentes no corpo dos seres humanos. Quais são as células que vocês já conheceram? Professora, eu botei células do sangue, células epiteliais e neurônio. Ótimo. Células do sangue que você falou?
Ó, vamos lá, células do sangue. Tem as vermelhas, que são as hemácias. Tem os glóbulos brancos, que eu não vou botar aqui em detalhes, que são aqueles da defesa do corpo. Tem os neurônios. Professora, Oi. eu só botei células do sangue e neurônio. Ok. Mas assim, se quiser colocar mais, por exemplo, como a Adria colocou, né? As células do epitélio, por exemplo. Células epiteliais, Tá bom. tá? Mas assim, tá ótimo. Neurônio, tá ótimo. Célula do sangue, entendeu? Tá tranquilo. É, gente, alguma dúvida? Não. Tranquilo. Não. Uhum. Então, hoje, para encerrar a aula, a gente vai começar a falar de sistema. Olha só, a gente falou na aula passada do sistema cardiovascular, que tinha coração, artérias e veias, que eram 3 órgãos, e juntos formavam o sistema cardiovascular, né, que era responsável por bombear o sangue. Mas a gente tem vários outros sistemas no corpo, tá? Então a gente tem o cardiovascular, o sistema respiratório, que é formado pelos órgãos, pelo pulmão, pela traqueia, a faringe e o nariz. O sistema digestório, que é formado por boca, faringe, esôfago, estômago e os intestinos. O sistema nervoso, a gente vai falar dele com mais detalhes agora. Sistema endócrino, que é formado pelos órgãos que produzem hormônio. Sistema urinário, que tem os rins, a bexiga e as veias e as artérias também. O esquelético, que traz sustentação para o nosso corpo, né, o esqueleto. O muscular, que ajuda na locomoção, na nossa movimentação. E o imunológico e o linfático, que são responsáveis por levar as células de defesa do nosso corpo para todas as partes do corpo. Então, gente, só resumindo, para chegar a um nível de corpo humano, que é o organismo, precisa organizar tudo aos pouquinhos. Então, começa primeiro com uma célula. O conjunto de células vai formar o tecido. Um conjunto de tecidos vai formar um órgão. Vários órgãos juntos formam um sistema. E quando junta todos os sistemas, aí a gente tem então um organismo. Tranquilo até aqui? Uhum. Então a gente Sim. vai começar na página
59 com o sistema nervoso. Deixa eu perder aqui. O livro. Isso, página 59. Capítulo 3, tá, gente? Esse aqui. Então, só revisando. Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Então, a gente tem vários sistemas. Só que a partir de agora, a gente vai falar dos sistemas especificamente, os mais importantes para a gente aqui no momento. Tá? Todos os sistemas são importantes, obviamente, mas a gente vai falar daquele que coordena todos os outros sistemas. Quem arrisca dizer aí qual é o sistema Cérebro. que manda Cérebro. todos os outros? Não, o Cérebro. O sistema, não estou falando do órgão. O sistema. Isso. Ah, Vamos lá, eu vou voltar os sistemas aqui para vocês verem. Você acha que é algum deles aí? O que é que vocês acham? É algum desses? muscular? Não, esquelético? Não. Não, não é nenhum desses. Vou voltar. E aí? Vocês acham que é isso aí? Nervoso? Linfático. Nervoso? Nervoso? Exatamente. É o sistema nervoso. O sistema nervoso é o sistema que vai coordenar todos os outros sistemas, todo o nosso corpo. Então, assim, os nossos movimentos, aquilo que a gente sente de dor, de frio, de calor, tudo isso está atrelado ao sistema nervoso. Só que ele não vai atuar sozinho, obviamente. Então, primeiro, um sistema, ele é formado por um conjunto de quê? Órgão. De De órgãos, órgão. exatamente. Um conjunto de órgãos. Quais são os órgãos que vão formar o sistema nervoso? Começa com o encéfalo, que é ali no crânio, que vai ter o cérebro, o cerebelo. A gente vai mostrar melhor. A medula espinal, que é um órgão que desce aqui, ó, do encéfalo e vai até mais ou menos as costelas. Os nervos e os gânglios. Isso aqui é o que compõe o sistema nervoso. Vamos ver com mais detalhes. Só lembrando, vou pegar aqui, na verdade, o livro, para a gente ver melhor. Olha só, aqui a gente tem a foto de uma orquestra. Por que eles estão mostrando essa orquestra? Quem é essa pessoa que está aqui em pé? Como é que se chama a pessoa que fica em pé na frente de uma orquestra? Maestro? Exatamente, o maestro. Maestro. Para que serve o maestro na frente de uma orquestra? Orienta os músicos. Orienta os músicos. Ele orienta os músicos, exatamente. Então, se a gente for falar de corpo humano, o sistema nervoso, ele faz o papel do maestro. Ele vai orientar, coordenar os outros sistemas. É ele que manda.
Ele que diz, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e na hora que eu disser que é para fazer. É o sistema nervoso, que seria como se fosse o chefe dos sistemas. Ele coordena os outros sistemas. Estão compreendendo isso? Uhum. Sim. Então vamos olhar aqui na página 60. A função geral do sistema nervoso. Como eu falei para vocês, como ele faz o papel do maestro, a função dele é coordenar todos os outros sistemas. Mas vamos ver como é que é formado esse sistema. Quem pode ler para mim aqui nessa parte o tecido nervoso, as células nervosas e os nervos? Eu? Sim, pode ler. É onde mesmo? No 2, onde tem assim, o tecido nervoso. Hum. Todos os órgãos do sistema nervoso são constituídos pelo tecido nervoso. Como já comentado no capítulo 2, o tecido nervoso é formado por dois tipos de célula, os neurônios e os gliócitos. Células gliais e neuróglias. Neste capítulo, nós deteremos no modo como os neurônios recebem e transmitem mensagens de uma célula para outra, ou seja, os impulsos nervosos. A comunicação entre os dois neurônios é realizada em um pequeno espaço entre um e outro, chamado de sinapse. A sinapse ocorre entre o axônio de um neurônio e um Drito. dendrito de outro neurônio. Também ocorrem sinapses entre um neurônio e outro tipo de célula. Por exemplo, uma célula muscular na sinapse, as células não entram em contato direto. Então, como um impulso nervoso pode ser transmitido? Pronto, Como obrigada, pode ser Gabriel. transmitido? Deixa eu Nada. voltar aqui. Olha só, gente. Quais são as células que formam o tecido nervoso? Vai ter o neurônio, que é esse daqui, e vai ter o gliócito, ou célula da glia. E eles se comunicam através de sinapses. Olha só, o neurônio aqui, ele tem duas partes principais. Essa parte aqui, ó, que parece uma raiz de cebola, todo arrepiadinho, é o dendrito. O dendrito. Aqui dentro, ó, tem o núcleo da célula. Lembra que eu falei das partes da célula? Que tem a membrana, citoplasma, núcleo. Pronto. Aqui está o núcleo da célula. E aqui a gente tem os dendritos. E esse corpinho aqui comprido é o axônio. A gente tem, então, uma forma de transmissão dos impulsos nervosos que vai passando de neurônio por neurônio até chegar aonde a mensagem tem que ser levada. Então, aqui é o neurônio. Os gliócitos, eles se comunicam com outros tecidos. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Ó? Tem um neurônio, que é esse compridão aqui. Ele se comunica com o gliócito. E o gliócito está se comunicando com um vaso sanguíneo. Então, como é que acontece? O neurônio, ele se comunica com o gliócito. E o gliócito se comunica com outras células do corpo. Eles vão passando a mensagem assim. Eu falo contigo e tu fala com ele. É basicamente isso. Então, olha só.
Os neurônios eles recebem e transmitem impulsos nervosos, permitindo ao organismo responder às alterações do meio ao redor. E os gliócitos se comunicam com outros tecidos, eles se nutrem e dão sustentação aos neurônios. Então, novamente aqui é a questão da orquestra. O sistema nervoso, ele coordena todos os outros sistemas. Pensar em sistema nervoso, pensa no maestro orientando os outros músculos. Então, o sistema nervoso está ali orientando os outros sistemas do corpo. Tranquilo até aqui? Pronto. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, olha só. O sistema nervoso, ele tem uma atuação muito importante na nossa locomoção, na nossa movimentação. Quem pode ler para mim o que está escrito aqui na tela? Eu. Vai lá. Que sistemas do corpo humano são responsáveis pelos nossos movimentos e sensações? O sistema esquelético é responsável pela sustentação do nosso corpo, junto com o sistema muscular, que reveste o esqueleto locomotor. Então, olha só. A gente tem o aparelho locomotor, que vai ser formado pelo sistema esquelético, tá? Pelo nosso esqueleto e pelo sistema muscular, que cobre o esqueleto. Então, tem os ossos e tem o músculo. Aí eu faço a pergunta a vocês. Só o esqueleto e o músculo fazem com que a gente consiga se movimentar? O que é que vocês acham? Não. O que é que fica faltando? Não. Pra gente se movimentar? A pele? Não. A carne? A carne é justamente o músculo. Aí veio os órgãos? Gente, vamos lá. Os órgãos já estão aí. Porque a gente tá falando de sistema. Se a gente tá falando de sistema, os órgãos já estão aí. Tá Professora, faltando? tá cortando. Tá cortando? Uhum. O que eu tô dizendo Tá. é que a gente tem o esqueleto, a gente tem os músculos. Mas só isso não garante que a gente se movimente. Tá faltando um outro sistema aí. Qual seria esse sistema? Sistema nervoso. Sistema nervoso? Aparelho motor? O sistema nervoso. Para se movimentar, para fazer esses movimentos Cortando. aí, para fazer esses movimentos aí, é necessário o sistema nervoso. Sem o sistema nervoso, não tem como se movimentar. Tá cortando, professora. Tá cortando. Gente, eu vou ver aqui, peraí. Ver se melhora assim. Tô vindo para perto do roteador. Melhorou? Ou não? Uhum. Pronto. O que eu tô dizendo a vocês Tá melhor. é que sem o sistema nervoso não tem como ter locomoção. Então, essa movimentação que vocês estão vendo do esqueleto e do músculo, do sistema muscular se mexendo, acontece graças ao sistema nervoso.
Olha só, como é que acontece a transmissão de mensagens do sistema nervoso, que foi o que o João Gabriel leu, que são as sinapses. Elas são transmitidas de neurônio a neurônio e depois do neurônio para os gliócitos até chegar nos outros órgãos. Estão vendo isso? Um choquezinho passando? Sim. Pronto. Esse choquezinho, não se esqueçam, são chamados de sinapses. Sinapses. Já vi no filme Oi? de corrida. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, olha só. Os neurônios, eles vão ser formados por um conjunto de fibras e, aliás, um conjunto de neurônios formam as fibras. E as fibras vão formar os nervos. A gente de vez em quando escuta assim, não, fulano sofre dos nervos. Fulano sofre dos nervos. Se fulano sofre dos nervos, significa que ele tem algum problema com o sistema nervoso dele. Todo mundo tem sistema nervoso, mas às vezes a pessoa pode ter alguma doença que afetou o sistema nervoso e por isso ela está com algum problema. Dependendo do que for, pode ser tratado, você se curar. Dependendo do que for, não tem como. Mas basicamente. Uma vez eu fui falar com um menino, eu falei assim, eu e tu tem sistema nervoso. Ele nem sabia o que era isso, né? Ele não se interessava, não. Aí ele foi pra professora, ele foi pra professora e falou, professora, foi lá em Guarabira, professora, Gabriel tá falando um negócio comigo. A professora, Gabriel, vem cá. Aí eu fui lá, eu falei, o que você falou com ele? Eu falei que ele tem sistema nervoso. A professora ficou brava com ele, falou com a mãe dele que ele tinha que se interessar, ele tinha que fazer as tarefas, porque ele não sabia nem como era 2 vezes 4. Ai, meu Deus. Não, então, tem que prestar atenção nisso, gente. Porque quando a Dá gente 8. diz que alguém tem sistema nervoso, a gente não tá dizendo que a pessoa tá com algum problema. Então, Sistema nervoso todo mundo tem. É o nome do sistema. Não, professora, acho que é outra coisa, entendeu? Então. Outra coisa, diferente. Tem que se orientar nesse sentido. Então, olha só. O sistema nervoso da gente, ele é dividido em duas partes. O sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos e pelos gânglios. Então, olha para essa figura aqui que está piscando. Isso aqui que fica verde, que está verde e depois fica amarelo, é o sistema nervoso central. Olha aí, piscou agora. E isso que está roxinho e depois fica amarelo é o sistema nervoso periférico. Estão vendo a divisão? Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que é onde fica o cérebro, e a medula espinal, que está descendo aqui, ó, do encéfalo até o finalzinho, aqui praticamente final da coluna. Medula espinal e encéfalo. E o sistema nervoso periférico vai ser formado pelos nervos e os gânglios. Tá? O conjunto de neurônios que transmite as mensagens pelo corpo. Nervos e gânglios, sistema nervoso periférico. Parece um pisca-pisca, mas eu coloquei assim justamente para vocês perceberem a diferença, tá? Pisca primeiro o sistema nervoso central e depois o periférico. Ó,
central, periférico. De novo. Central, periférico. Entenderam aqui? Sim. Se eu perguntar como é que o sistema nervoso está organizado, vocês vão me dizer o quê? Hein, gente? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Essa é a organização do sistema nervoso. Está organizado em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Não esqueçam disso, Tá bom. tá? Eu vou passar isso aqui depois para vocês copiarem para o caderno, tá? Tá. Então, olha só. Aqui, ó, tem o encéfalo, que fica dentro do nosso crânio, aqui dentro da cabeça. O encéfalo, ele vai ser formado pelo cérebro, que é aqui em amarelo, a maior parte é o cérebro. Vai ter o cerebelo, que está aqui em azul claro. O bulbo, que é essa partezinha final que vai se ligar à medula espinal. E a ponte. Essa parte aqui é justamente a parte central do corpo, que vai ficar onde? Aqui dentro do nosso crânio. Então, o cérebro ele é dividido em duas partes, ó. Aqui está mostrando só uma rodando, para a gente poder ver o lado de dentro. Mas o cérebro ele é formado por essas duas metades. E vai ter a medula espinal. Mas a gente só vai falar disso na aula que vem, com mais detalhes, tá? Só para vocês saberem. Medula. O que vocês precisam saber até então é que o sistema nervoso é organizado entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico.